Hoje é o dia da proclamação da República. Há mais de 130 anos, o Brasil deixou de ser governado por reis. Mas não foi só isso que mudou com a troca na forma de governo, não. A repórter Carolina Gonçalves ouviu especialistas para explicar para a gente a importância do modelo republicano para a sociedade e o papel do Poder Judiciário na garantia dos direitos estabelecidos por ele. 15 de novembro de 1889, o Brasil passaria a ter uma nova forma de governo, uma mudança arquitetada nos bastidores do poder. A decisão de depor o imperador Pedro II e, portanto, acabar com o regime monárquico no Brasil foi algo que evoluiu ao longo do dia 15. E o detalhe, não há participação popular em nenhum momento desses acontecimentos. Aliás, um jornalista muito famoso da época, chamado Aristides Lobo, publicou um artigo logo depois da proclamação e produziu uma frase fantástica: o povo a tudo assistiu bestializado, ou seja, sem entender absolutamente nada do que estava ocorrendo e achando que a movimentação das tropas pela capital do Império era um desfile militar, sem ter noção do que estava acontecendo. Apesar da dificuldade de entender do que se tratava, a sociedade, a igreja, os agricultores e principalmente os militares estavam insatisfeitos com o comando da coroa. Queriam mais participação no Estado. E a saída seria a proclamação da República. 2 anos depois, veio a primeira Constituição Republicana. A Carta Magna de 1891 foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos e, por isso, foi inserido o sistema presidencialista no Brasil e o federalismo, dando autonomia aos estados brasileiros. Tudo diferente do regime monárquico. O papel do Poder Judiciário também começou a mudar e focar nos direitos e garantias do cidadão. Até mesmo por influência do liberalismo norte-americano, é a preocupação com os chamados direitos humanos. Pela primeira vez, nós vamos ter a incorporação do Instituto do Habeas Corpus na Carta Constitucional de 1891. E diga-se que a introdução do habeas corpus gerou muita discussão e muito debate. De lá para cá foi uma sequência de mudanças. A Primeira República, a Nova República, períodos de ditadura e 6 constituições. Um longo processo até que a forma republicana e democrática de governo se firmassem no país. E nesse período, o Judiciário teve papel fundamental com decisões que buscaram limitar abusos e garantir direitos. A Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, foi a consagração desse processo. Ela reconhece a independência do Supremo Tribunal Federal no controle de atos e leis. Ou seja, caber ao Supremo o controle da constitucionalidade das leis que viessem a ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Aí está, inclusive, uma outra diferença. E ao contrário de quando houve a proclamação da República, hoje a sociedade tem consciência do que está ocorrendo. O Brasil está indo para um caminho bem legal e esse feriado aí me faz refletir de tudo que a gente já conquistou. Falta muito ainda, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Bom, e para repercutir essas e outras questões, eu converso agora ao vivo com o advogado constitucionalista Saul Tourinho. Olá, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Saul. Olá, Rafaela, é um prazer estar na sua companhia nessa data tão especial para a nossa história e para a nossa trajetória aqui do Brasil. Então, por favor, professor, mestre, vamos começar falando sobre essa importância, né? A República, ela está de pé, se mantém firme, mesmo com todas as ofensivas ao longo do caminho que nós estamos percorrendo? Tem sido uma viagem agitada, eu devo confessar, com alguns solavancos no meio do caminho e solavancos que às vezes até nos assustam. Mas nós seguimos adiante, nós seguimos a jornada, nós seguimos essa virtuosa caminhada e uma caminhada que sempre que nos faz olhar para trás, a gente percebe que vai evoluindo, que vai se desenvolvendo a partir desse conceito essencial, que é o conceito de república, o conceito de que as coisas do poder
pertence ao povo, pertence a nós, e por isso nós devemos fiscalizá-las. E você escreveu recentemente um artigo onde você fala da nação, né, o conceito de nação como valor, e fala que é justamente por ela que nós estamos aqui. Traduz um pouco esse artigo, tudo que a gente está conversando, né, a importância do Estado Democrático de Direito, da valorização do Poder Judiciário, que ganhou um protagonismo também nos últimos anos. Sem sombra de dúvida, porque nação, na verdade, é um sentimento, nação é uma liga que nos une numa viagem que só tem ida, não tem volta. Nós proclamamos a República diante de extraordinários desafios. E de lá para cá, veja quanta coisa fizemos. Não é fácil o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma iniciativa do CNJ, determinar, por exemplo, o fim do nepotismo no nosso país. Quando o nepotismo, o prêmio aos parentes, o prêmio aos filhos, o prêmio às filhas, era um elemento central da nossa origem, era o elemento central do começo da nossa caminhada. Isso se enraizou entre nós. Independência do Poder Judiciário, transparência nos gastos públicos, controle do poder. Tudo isso foi construído com a contribuição da Constituição e de um judiciário independente. É por isso que eu digo, Rafaela, que a viagem ela é uma viagem tumultuada mesmo, mas nós estamos indo para frente, nós não estamos indo para trás. A Constituição Federal de 1988 foi um passo importantíssimo na construção dessa caminhada para frente, sempre olhando um futuro melhor e mais maduro do que tivemos. Acho que ela consolidou, né, tudo isso que a gente está falando. Sim, a Constituição. E quais são os gargalos? O que a gente precisa fazer para avançar mais nessa linha? Ela é a 7ª Constituição da nossa trajetória. E a Constituição, no meu modo de ver, mais cidadã, mais popular, a Constituição que mais tem a cara do povo que somos. E essa Constituição, ela elege objetivos os mais nobres, a erradicação da pobreza, por exemplo. Veja que termo forte, erradicação da pobreza, o combate às desigualdades, o controle do poder, a independência do Poder Judiciário, a figura do Ministério Público, que muitas vezes nos parece incômodo, nos parece chato, mas veio pelas mãos da Constituição para cumprir o seu papel de fiscalização. A Constituição de 88, portanto, coroa essa trajetória que tem início na proclamação da República e que ganha sua aurora na Assembleia Nacional Constituinte, que entrega esse presente para nós, o presente que é a Constituição de 1988. Você acha que nós, como sociedade, o povo, nós estamos maduros para entender o que significa isso, a importância dessa data, a proclamação da República? Nós vimos ali no finalzinho da reportagem, algumas pessoas falaram, né, olha, é esse o caminho, é para frente que se anda e tal. Você acha que a sociedade ela está já alcançando essa importância e o papel dela como sociedade também? A monarquia, ela tinha uma confusão, por exemplo, entre Estado e Igreja. A monarquia, ela entendia o poder como sendo hereditário, ela compreendia o monarca como sendo um representante de Deus na terra. Eram conceitos que, sinceramente, Rafael, eu acho que não encontram mais qualquer tipo de eco nas nossas aspirações. Eu não consigo me comunicar com a nova geração, por exemplo, a partir desse conceito de poder hereditário, um conceito de confusão entre Estado e Igreja. Eu penso que a nossa sociedade, ela é sábia e soberana. Isso é fruto de uma construção que não tem tempo para acabar. É por isso que eu penso que sim, nós temos aprendido, nós temos reconhecido, e se aqui e acolá algo acontece na República que nos angustia ou nos tira a paz de espírito, isso faz parte desse aprendizado. Daqui a gente conquista maturidade, e é com essa maturidade que nós seguimos aperfeiçoando as instituições republicanas. E nós estamos maduros quando a gente fala em democracia também. Ela caminha junto, né, com a Constituição Federal de 88, com a República, toda essa construção que a gente vem falando. 2 impeachments no meio do caminho, reviravoltas, mas você acha que a gente também está num bom caminho quando se trata de um país que respeita o Estado democrático, o direito, como vivemos, as leis, o ordenamento?
Olha, as coisas no Brasil parece que são mais intensas. Eu também devo confessar. Você ter de 88 para cá dois presidentes da República democraticamente eleitos que são tirados do poder pelo instrumento excepcional do impeachment não é bom sinal. Eu acho que nós temos que entender que as eleições é que purificam todas essas disputas internas que podem ensejar popularidade ou impopularidade de presidentes. A despeito disso, apesar disso, eu penso que o Brasil ele tem muitas boas histórias para contar. Sabe, a Rafaela, que no passado, quando eu era jovenzinho, criança, no interior do estado do Piauí, eu via todas as eleições as acusações de coronelismo, as acusações de fraudes, as acusações de mapismo, as acusações de desvios de cédulas eleitorais. Nós convivemos com isso. O Brasil se trancafiou no laboratório, chamou suas melhores mentes, colocou de pé a urna eletrônica e hoje eu voto às 4 da tarde, 7 da noite, eu sei quem será o presidente do meu país pelos próximos 4 anos. Seja o presidente que eu votei, seja o presidente que eu não votei. Isso é só um exemplo da possibilidade que o Brasil tem de seguir caminhando adiante, reconstruindo e construindo uma extraordinária história, da qual eu, particularmente, especialmente na data de hoje, tenho muito orgulho. Ai, maravilha, eu também tenho muito orgulho em conversar contigo e estar falando sobre esse tema tão importante nessa data tão emblemática. Muito obrigada pela sua participação, Tourinho, mais uma vez. Forte abraço, meu amigo. Forte abraço, é um privilégio estar uma vez mais na companhia de vocês, a TV Justiça. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, tchau, tchau.